E se eu te dissesse que o filme de Mistborn vai mudar personagens, poderes e até uma das regras mais importantes da Alomância? Brandon Sanderson já revelou alterações enormes para a adaptação e algumas delas podem dividir completamente os fãs. Hoje, vamos analisar as maiores mudanças que podem transformar Mistborn em algo bem diferente dos livros. Agora, prepara a névoa, porque a vinheta vai começar. Grandes mudanças estão chegando para o filme de Mistborn, e elas devem diferenciar bastante a adaptação dos livros. E não estamos falando apenas de cortes por causa da duração do filme. O próprio Brandon Sanderson já comentou abertamente sobre alterações que gostaria de fazer. Mudar a forma como o Ation funciona, reduzir a quantidade de poderes alomânticos mostrados na tela e até alterar personagens importantes e alguns arcos da história. Então, se você esperava uma adaptação cena por cena de Mistborn, provavelmente não é isso que vamos receber. Hoje vamos analisar as 7 maiores mudanças previstas para o filme de Mistborn, o que já foi confirmado, o que parece provável e o que pode gerar bastante controvérsia. E a primeira delas já altera um dos elementos mais importantes de toda a mitologia da série, o Ation. Na trilogia original de Mistborn, o metal divino Ation é praticamente a arma definitiva em combate. Quem queima Ation consegue enxergar alguns segundos no futuro, tornando Mistborns e Inquisidores de Aço quase impossíveis de derrotar, a menos que o oponente também esteja usando Ation. Mas conforme Brandon Sanderson expandiu o Cosmere, a forma como o Ation funcionava acabou criando um problema. Mais tarde, descobrimos que todos os metais divinos deveriam poder ser usados por qualquer pessoa, e não apenas por Mistborns. Isso levou a um dos maiores retcons do Cosmere. O Ation da trilogia original passou a ser tratado como uma liga de Electron com Ation, explicando por que apenas Mistborns conseguiam utilizá-lo. Só que talvez essa nem seja a mudança planejada para o filme. Em um post no Reddit, em 2020, Brandon escreveu: "Uma das grandes mudanças que eu gostaria de ter feito desde o começo de Mistborn seria tornar o Ation utilizável por todos os alomantes." Segundo ele, conforme o Cosmere cresceu, a ideia de um metal divino exclusivo para Mistborns começou a parecer estranha. Então, na continuidade dos filmes, qualquer alomante poderá usar Ation. E isso muda muita coisa. Se qualquer alomante puder queimá-lo, o Ation se torna ainda mais valioso. Qualquer luta fica mais perigosa, porque nunca se sabe quem pode estar carregando um pouco desse metal. Além disso, essa mudança talvez deixe o conceito mais fácil para o público geral entender. O Ation permite ver o futuro. Todo mundo quer esse metal. O Lorde Soberano controla o suprimento, e se ele cair nas mãos erradas, Luthadel pode virar um caos. O lado negativo é que isso cria uma continuidade diferente da dos livros, mas Brandon já comentou que os filmes devem funcionar como uma linha alternativa, preservando o espírito da história sem recriar cada detalhe exatamente igual. Só que essa nova trama também acaba fortalecendo outra personagem que nos livros demorava mais para ganhar destaque: Shan Elariel. Essa talvez seja uma das mudanças mais interessantes. Shan já existe nos livros, mas não atua como uma vilã central durante a maior parte da história. Ela aparece mais tarde, mas ainda assim é uma antagonista importante. Shan é a noiva arranjada de Elend, secretamente uma Mistborn e uma representação do lado mais perigoso da nobreza. No Reddit, Brandon comentou: "O Lorde Soberano continua sendo o grande vilão, mas Shan e os Inquisidores terão mais tempo de tela. E se a mudança envolvendo o Ation da Casa Venture realmente acontecer, Shan se torna ainda mais importante. Ela deixa de ser apenas a noiva perigosa de Elend e pode virar a chave para acessar o Ation controlado pela Casa Venture." E faz sentido que o filme fortaleça personagens como Shan, porque Brandon parece querer preparar melhor vários elementos que, nos livros, só ganhavam importância perto do final. Um dos maiores exemplos disso são as próprias brumas. No final de Mistborn, Vin derrota o Lorde Soberano graças, em grande parte, à habilidade de usar as brumas. É um momento enorme, dramático e visualmente perfeito para um filme.
Mas Brandon Sanderson já comentou várias vezes que gostaria de ter desenvolvido melhor esse elemento da história. Nas anotações sobre o clímax do livro, ele explicou que originalmente não planejava que Vin utilizasse as brumas logo no primeiro volume. A ideia era guardar isso para depois. Só que a versão inicial da cena, em que Vin simplesmente arrancava os braceletes do Lorde Soberano com as mãos, não tinha o impacto dramático desejado, então ele antecipou esse elemento da história. Em uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, Brandon afirmou: "Eu faria um foreshadowing melhor de Vin usando as brumas no final de Mistborn 1. Ainda não sabemos exatamente como isso será feito no filme. Talvez as brumas pareçam mais vivas desde o começo, reagindo a Vin de maneira diferente. Talvez elas se aproximem dela, enquanto evitam outras pessoas. Mas as mudanças não param apenas na estrutura da história ou nos poderes do Cosmere. Algumas delas atingem diretamente os próprios personagens da equipe de Kelsier. Han será uma mulher. Essa mudança pode surpreender muita gente, mas Brandon já fala sobre isso há anos. Ele comentou: "Eu gostaria de ter feito Han ser uma mulher." Segundo o autor, ele estava tão focado em criar protagonistas femininas fortes que acabou esquecendo de incluir mais mulheres no restante do elenco. No primeiro livro, praticamente só Vin recebe grande destaque feminino. Mais tarde, Brandon revelou que escreveu uma versão completa do roteiro em 2020, com Han e Doxon sendo mulheres. Quando perguntaram se ele realmente pretendia fazer essa mudança, ele respondeu: "Sim, eu já fiz." Segundo Brandon, Han funciona muito bem como mulher dentro da dinâmica da equipe. A ideia é brincar com as primeiras impressões de Vin sobre o grupo de ladrões. Como Vin veio de equipes traumáticas e abusivas, ela interpreta todos de forma errada no primeiro contato. Ela olha rapidamente para cada integrante e pensa: essa pessoa faz isso, essa outra faz aquilo, e a única pessoa que ela identifica corretamente é Spook. Certamente essa será uma mudança divisiva. Alguns fãs vão gostar, outros não. Mas talvez tudo dependa da execução no filme. E talvez essa simplificação também explique outra decisão importante: diminuir o foco em alguns membros da equipe original de Kelsier. Mais uma vez, Brandon comentou sobre isso durante a JordanCon. Ele disse: "Clubs provavelmente não será um personagem principal, mas vocês ainda devem vê-lo no filme. A ideia é fazer os filmes coexistirem com os livros, sem seguir exatamente a mesma continuidade. Ou seja, Clubs talvez não participe das mesmas reuniões que participa nos livros, mas continuará existindo naquele mundo. E dá para entender o motivo. Nos livros, a equipe de Kelsier é uma das melhores partes de Mistborn. Breeze, Ham, Clubs, Spook, Doxon, Marsh e Saed ajudam a criar aquela clássica sensação de equipe de golpe de fantasia. Mas em um filme, se cada integrante precisar receber uma introdução completa, explicações sobre seus poderes, uma cena para mostrar personalidade, um papel importante na trama e um arco emocional, o filme pode acabar perdendo o foco principal, a jornada da Vin. E Brandon já deixou claro que o primeiro filme será, acima de tudo, a história dela. Então, se for necessário deixar Clubs e talvez até Spook para o segundo filme, talvez isso realmente funcione." E essas foram algumas das maiores mudanças que podem transformar completamente o filme de Mistborn, O Império Final. Algumas delas parecem fazer muito sentido para o cinema. Outras provavelmente vão dividir os fãs por bastante tempo. Mas uma coisa é certa: Brandon Sanderson não quer simplesmente copiar os livros cena por cena. A ideia parece ser criar uma nova versão de Mistborn, diferente, mas ainda fiel ao espírito da história original. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas mudanças você gostou e qual delas você acha que pode dar errado? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de vídeos sobre fantasia, Cosmere, filmes e storytelling, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e cuidado com as brumas!